A igreja, ela nasceu de uma incógnita, de uma falta de direção. Eu estava com 21 anos, estava consolidado dentro do ministério que fazia parte. Talvez o melhor momento da minha vida, no sentido da ministério, a pessoal, esse tipo de coisa. E o Senhor começou a usar pessoas, líderes da própria Igreja de Deus, da denominação que eu fazia parte, para falar que eu sairia. Eu fiquei nessa luta 1 ano, tentando entender se isso era de Deus ou era uma questão maligna. Foi quando vários acontecimentos culminaram no momento que eu tinha que tomar uma decisão. E voltamos, e vim aqui para casa, que é do lado onde é a igreja, vocês conhecem. Eu organizei mais ou menos a garagem, e aí nós começamos do nada novamente. Teve pouca gente, muito perrengue, mas assim, sempre a gente via que Deus cuidava. Às vezes a gente pensava assim, hoje a gente até brinca, eu, o pastor Lucas, a Regina, vamos agora ao louvor. Aí a gente levantava, só ficava uns 3 lá na cascadeira. Sentava, aí o pastor Eduardo ia ministrar a palavra, aí era só pra gente mesmo. Então, assim, sempre teve esses perrengues, assim, mas nós nunca deixamos de estar no culto, de fazer o culto. Tendo muitas pessoas ou não, sempre foi pouco mesmo, nós fizemos para as pessoas que estavam no culto. E no período quando nós começamos a fazer parte dele, ainda era na garagem. Não era fácil, eram momentos difíceis. Eu tenho lembrança até de alguns momentos difíceis da gente passar por chuva e entrar água, alagar, molhar os nossos pés. Foram momentos assim, foram superações, mas foram momentos difíceis. Quando nós começamos a igreja aqui na garagem, aqui da casa do pastor Eduardo, nós estávamos ali fazendo culto, né, e o portão da garagem aberto, né, fazendo culto, e ficava aberto direto acesso à rua. E um dia o Cleider resolveu aparecer na igreja, a convite do pastor Eduardo, né, do início, quando o pastor Eduardo convidou ele para vir na igreja. A primeira vez que ele veio na igreja, né, ele veio num Fuscão dele, um Fuscão invocado, né, e chegou e entrou como se fosse entrar dentro da garagem, pensando que ia entrar dentro da garagem da casa do irmão, né, do pastor, né, e era a igreja. Nós estávamos lá fazendo um culto, ele quase que entra para dentro do carro, com o carro dentro da garagem, juntamente com os irmãos dentro da garagem, com o culto acontecendo. Esse é o Cleider, né, o manga larga, o famoso manga larga. Foi uma época muito difícil, mas muito prazeroso, porque a gente sabia que Deus estava ali. Que aqui é um local assim que você sabe que Deus está agindo através da vida do pastor Eduardo. Também iniciei quando a igreja ainda era na garagem e as coisas foram acontecendo no decorrer do tempo. A gente conseguiu alugar o lote do lado e uma passagem que ficou marcada também na minha vida, e eu acredito que no Ministério de Luz, que esse lote existia um barracão no fundo, a gente teve que derrubar ele, nós, os irmãos, porque os recursos eram quase nenhum. E depois de derrubado esse barracão, colocado o lixo para fora, nós tivemos o nosso primeiro culto. E esse primeiro culto ele foi feito debaixo de uma lona preta. E como os caminhos de Deus, né, são interessantes, que nesse primeiro culto caiu um dilúvio. Muita chuva. Mas choveu, e assim, chovia muito mais às vezes dentro da tenda do que do lado de fora. Mas nós, os crentes, né, os servos fiéis em Deus, permanecemos firmes e assim, claro que ainda não está a igreja da forma que a gente quer, mas do que já foi, nós estamos no paraíso, né? Então, eu trabalhei a maioria do tempo em questões administrativas. E eu tinha uma função que a maioria odiava, e eu que por obediência fazia, que era a questão de lavrar atas. Então não tinha nenhum acontecimento no Brasil que eu não soubesse.
não tinha nenhuma fofoca de igreja, nenhum barraco de igreja, nenhum pega para capar de pastor com pastor que eu não sabia. Durante todos os anos que eu trabalhei com isso, uma das coisas que eu tinha muita dificuldade era a competição ministerial. É o tempo inteiro pastor tentando derrubar pastor. Pessoas tentando sabotar outras para ocupar os lugares dela. Eu nunca consegui encaixar isso junto com a mensagem do Evangelho. E quando eu saí e eu estava aqui e não tinha vínculo algum, devido a essa competição, essa maldade dentro da igreja, eu comecei a buscar de Deus sobre como poder quebrar esse ciclo. O que adiantaria eu começar uma igreja que se tornaria exatamente o mesmo todas as outras? E esse desafio, como lutar, trabalhar uma igreja que não se odeia, que não se mutila, que não se sabota, que não se divide. Um dia eu sonhei com uma pessoa falando comigo sobre um texto que está no Evangelho de Marcos. A pessoa dizia assim: aquele que quiser ser o maior, que sirva a todos. E eu passei a focar toda a minha atenção no entendimento desse texto. E aí eu fui convidado para poder fazer um treinamento, dar um curso para formação de diáconos. E eu aproveitei e aprofundei a entender o ministério diaconal, a função, o que era, como era, de onde surgiu. Nessa busca eu me encantei com a figura da representação do diaconato. Entender o que era o diácono e a origem da palavra dia, que significa poeira, que significa sujeira, e konos, que significa passagem, diáconos. Então, literalmente, a tradução é aquele que não tem medo de se sujar no serviço ao seu Senhor. É aquele que não se poupa para cumprir a sua missão. É aquele que não precisa ser repreendido, porque ele é excelente no servir. E daí, buscando a informação maior sobre esse texto, chega ao apóstolo Paulo. Quando ele converte, ele se retira para o deserto. Ele fica 14 anos ressignificando tudo o que ele sabia para começar a pregar o Evangelho. E uma das mensagens que ele traz sobre quem me livrará desse corpo de morte, que era uma sentença romana, onde uma pessoa que cometia um crime hediondo contra outra pessoa, assassinava uma pessoa por crueldade, e sendo isso comprovado, aquela pessoa morta era amarrada às costas da pessoa que matou, e ele deveria andar com aquele corpo em putrificação vários dias. E Paulo fala, e ele diz exatamente isso, ele fala: eu me sinto, o meu Paulo, eu espiritual, quando eu tenho que lidar com eu, Paulo, carnal, eu sinto que estou carregando um corpo de morte, porque eu sei o que eu devo fazer, mas eu não consigo. Então, ele fala: por isso agora eu me tornei doulos do Senhor, me tornei servo do Senhor. Sempre que você lê no Novo Testamento a palavra servo, ali está escrito diáconos, doulos, que a tradução literal é escravo. Qual a diferença do doulos para o escravo, que talvez na nossa cultura ocidental tem? Eles são tolhidos de liberdade. Eles são sequestrados em algum momento, aprisionados em algum momento, e é tirado deles o direito de ir e de vir, de decidir, de falar. Mas quando Paulo fala doulos do Senhor, ele fala: eu sou livre. Cristo me libertou. Eu sou livre fisicamente, eu sou livre intelectualmente, eu sou livre espiritualmente, eu sou livre economicamente, eu sou livre emocionalmente. Eu tenho condições de abrir mão da minha liberdade, porque realmente eu sou livre. E ele fala: por não saber como lidar com a liberdade, ele se entregava como doulos do Senhor a Cristo, se tornando um escravo permanente, sem vontade própria, mas que a partir daquele momento, a vontade dele seria fazer a vontade de Cristo. Então daí vem o nome. Quando eu escolhi esse nome, foi um problema seríssimo, porque as pessoas falam que não é um nome comercial. E quando elas entendem o significado do nome, fica muito mais pesado ainda. Mas o importante não é necessariamente o nome, mas o que representa. E aquilo que eu sonho na formação da igreja. Eu não quero construir uma igreja. Eu não quero edificar uma igreja. Eu não quero
tornar a igreja mais uma organização como as milhares que existiram no decorrer da história. Eu entendo que a igreja, ela nasce, ela tem vida própria. E o meu papel até aqui foi criar toda a estrutura doutrinária para a igreja. A ideia é exatamente uma igreja que ela seja formada por pessoas que entendam essa sutileza e essa sensibilidade da dependência do Espírito Santo, e que na minha ausência a igreja tenha condições de escolher alguém que Deus escolheu, e não apenas aquele mais capaz, aparentemente, ou mais inteligente, ou mais ambicioso. A igreja siga o caminho de escolher as pessoas que Deus escolheu. O Espírito Santo possa conduzir isso. A fé, ela precisa funcionar. Uma fé que não transforma, uma fé que não traz resultados, ela é inútil, ela é desnecessária. Então, a fé, ela caminha com princípios, com legalidades. E se você ignorar essas legalidades, você nunca vai usufruir do que a fé tem para dar. Por isso, vocês já pararam para observar quantos milagres acontecem continuamente dentro da nossa igreja? Em todos os sentidos. Desde gestação, homem estéril, mulher estéril, câncer, problema cardíaco, tragédia com veículo, livramento em todas as formas. Então nós somos uma igreja que vivemos milagres todos os dias, sem forçar a barra com falsa espiritualidade um segundo sequer. Eu mesmo sou um milagre, que na época da Covid, né, eu fiquei muito ruim, até eu mesmo pensei que eu não ia sobreviver, mas Deus deu graça e estamos aí para a obra. Mas agora um momento que me marcou, foi decisivo no meu ministério, na minha vida, foi quando eu fui consagrada ao diaconato. Eu já estava separada e eu tive um momento de discórdia de pensamentos e desejei desligar do Ministério do Ouros. E nesse período eu estava separada para o diaconato. Aí eu falei, gente, eu acho que eu não quero. E decidi que queria sair do Ministério do Ouros. Só que eu busquei a direção de Deus nesse sentido. E orei, fiz jejum e oração durante 40 dias. E me consagrei e falei, Senhor, fala comigo. Eu tinha ficado brava, sem motivo, mas tinha. E nesse período Deus falou claramente comigo. Não interessa o que você pensa, não interessa o que você quer, o que interessa é o que eu desejo. E eu quero você ali. Faça parte. Seja igreja. E a partir do momento eu falei, então eu vou obedecer ao meu Deus. E fui consagrada e fui viver o meu ministério. Hoje, o que eu vejo que foi plantado através disso, através da obediência e através do ficar nesse ministério. Deus sabia que ministério era esse. Deus sabia a palavra que era falada, que era plantada nesse ministério. E hoje o que eu vejo, o que eu colhi através dessa planta, toda a minha família. Hoje meus filhos, casados, minhas netas, minhas noras fazem parte dele. E fazem parte da obra de Deus. Hoje minhas irmãs, as minhas sobrinhas são parte dele. Um dia me vi sentir a necessidade do batismo, de descer sobre as águas, que eu já tinha na minha mente que eu já era batizado. E de fato eu era batizado na Igreja Católica e sentia que esse batismo era o verdadeiro, também era o suficiente. Mas o tempo e a própria comunhão com os irmãos da igreja me fez perceber que eu precisava fazer o batismo das águas, descer sobre as águas. E assim fiz. E enterrei ali, sepultei naquele dia ali o velho homem e fiz nascer um novo homem a partir daquele dia. E assim hoje faço parte do ministério com muito orgulho, com muita satisfação. Estou muito feliz no Ministério do Ouros. E agradeço também a Deus a oportunidade de ter a minha família inteira aqui. Tá? Da minha esposa, que começou tudo, meus meninos que cresceram aqui dentro, que casaram também aqui dentro. E isso faz o complemento da minha felicidade, da minha realização como membro do Ministério do Ouros. Mas eu lembro de alguns fatos, e entre eles, nós estávamos em uma vigília lá na fazenda do pastor Eduardo, e nós estávamos lá na cachoeira orando, já eram as 3 horas da manhã. A pastora Magna estava lá na época, e já quase que amanhecendo o dia, nós oramos, e ela
profetizou para mim na época que a minha mãe ela estava com câncer. E é interessante como Deus faz as coisas. Eu cheguei em casa logo bem cedinho, quase amanhecendo o dia. A minha irmã me liga dizendo que a minha mãe estava com câncer. Mas fato é que Deus revelou naquele momento, mas também a curou daquele câncer. A nossa história com o Ministério Doulos, ela se iniciou no ano de 2005 e num momento muito turbulento da minha vida, eu decidi que com as minhas próprias forças eu não conseguia mais tocar a minha vida. E foi então um momento onde eu decidi que precisaria buscar o auxílio de algo maior, que seria de Deus. Cleider falando, né, da época que o pastor já evangelizava ele na loja, comprando sapato e tudo, o Cleider me chega e fala assim, a gente vai começar a visitar uma outra igreja. Eu tive muita resistência. E aí, toda semana o pastor ia lá em casa para falar, né? Orar, falar sobre a história da igreja e tudo. E eu, para variar, como uma forma de ser rebelde, alguma coisa assim, eu tinha uma santinha. Essa santinha, ela era um abajuzinho, sabe? E aí, o que eu fazia? Eu ligava esse abajur e deixava bem assim, à vista dele, como se fosse assim, uma afronta, né? Então, assim, graças a Deus, vencemos isso. Só que eu sempre fui muito sincera com ele e graças a Deus, e muito já se passou, muitas histórias, muitos mover, a gente vai sentindo. E eu tenho certeza que foi através disso que hoje a gente está aqui e que eu me sinto muito feliz e vamos junto caminhando, né? Mas são histórias mais ou menos assim, é meio tenso, tem hora. Nunca houve alguém, e já devo de ter passado umas 800 famílias na nossa igreja, nunca houve alguém que chegou na igreja e que a vida dela não foi mudada. Só que nem sempre suporta o processo. Uma coisa é mudar a realidade da vida. A outra coisa é se adequar como um Doulos do Senhor. É aquilo que é o que eu espero que a igreja seja. E aí esse processo dói. E exige uma transformação interna muito grande de cada indivíduo, porque aqui ninguém é vigiado. Que eu procuro pautar tudo que é feito na igreja por esses valores. O primeiro deles é prosperidade, que é exatamente o que eu falei: fé, família, propriedade, renda, longevidade. Segundo, a coragem, porque um homem covarde, uma mulher covarde nunca vai conseguir servir a Deus e não vai conseguir dizer não ao mundo e não vai conseguir dizer não à própria família para poder amar e servir a Deus se necessário for. O terceiro valor é a honra, porque pessoas que não se respeitam, é difícil respeitá-las. Então nós precisamos que as pessoas da nossa igreja, elas entendam que elas precisam ser honradas e que elas precisam ser respeitadas. E para isso elas precisam se dar ao devido respeito. É verdade, porque sem a verdade, querer ela a todo custo, doa o quanto doer. Eu falar assim, eu descobri na verdade que eu estou errado e eu vou engolir essa verdade e vou me transformar. Sem isso não existe fé legítima. Existe religião corrupta. Então a verdade é um valor que nós valorizamos. O juízo correto das coisas. Por isso eu ensino toda a igreja a nunca ouvir apenas um lado. Justiça, que tem que haver consequência. O nosso Deus não é um Deus de injustiças. E perdão sem arrependimento, para mim, é uma coisa inútil. Jesus amou, veio para salvar todo mundo, mas só vai ser salvo quem se arrepender, quem se humilhar e quem buscar o novo nascimento. E, por último, o amor, o último dos nossos valores. Por quê? Porque depois que você passa, que você quebra a pobreza na vida da pessoa, que você trata a desonra, que você trata a mentira, que você trata a injustiça, que você trata os erros, sobra muito pouca coisa. E aí o amor é que reconstrói essa pessoa. Eu vejo assim, o quanto Deus foi bom, o quanto Deus é bom. E eu tenho muita gratidão a Deus, a bondade de Deus, porque Deus foi bom. Deus tem sido bom. Porque, volto a repetir a questão dos nossos filhos.
de estarem na presença de Deus. Daquelas pessoas que nós vimos crescer, hoje mesmo que não estejam conosco, estão em algum lugar, mas na presença de Deus. Eu tenho essa gratidão com Deus. Muita alegria e gratidão a Deus, ao pastor Eduardo, né, que sempre tem nos dado apoio. Com relação ao louvor da igreja, juntamente com a minha esposa, a Regina, que nós vivenciamos tantas coisas boas, esperando tanto tempo, nós cantamos juntos, eu e ela, ministrando louvor na igreja, às vezes sozinhos, às vezes só eu, ela e poucas pessoas na igreja, mas também orando a Deus, esperando que Deus levantasse outras pessoas. E Deus levantou. Hoje eu olho para a igreja e vejo o Ministério Dulos de Louvor da igreja, algo maravilhoso, porque Deus levantou outras pessoas que fazem parte, que estão pagando o preço, e o Ministério Dulos de Louvor está crescendo e sendo uma bênção para a vida da igreja de todos nós. Nós temos vivido um momento de renovo dentro da nossa igreja, né? E a partir do momento que Deus levantou o Fabrício para poder cuidar dos jovens, algo começou a acontecer. E com isso, esses jovens se uniram com força e se levantaram para poder dar prosseguimento à obra, né, de Deus. Eu tenho falado também sobre o peso que está nas costas do pastor Eduardo, e com isso, os jovens se levantando, eu vejo que o futuro da igreja está garantido, porque o Senhor ele vai levantar pessoas. O interessante é que está havendo um mover em todos os sentidos. Criou-se, né, um grupo de vôlei, a gente está jogando vôlei dia de sexta, criou-se um grupo de qualidade de vida, de corrida, assim, as ideias são muitas. Assim, a gente abraça tudo e a gente espera isso, sabe? Que há essa continuidade e com os jovens e com nós todos, e um vai ajudando o outro. Eu não tenho expectativas, não tenho metas. Eu, na verdade, já cheguei aonde eu nunca imaginei que chegaria. Quando eu saí e comecei de novo, eu imaginei que eu e a Lívia talvez fôssemos as únicas pessoas a caminhar nesse projeto. A minha ideia era plantar algo que em algum momento pudesse virar uma semente dentro de alguém e essa pessoa poder ser melhor do que eu e conseguir dar continuidade. O que é mais importante para mim na igreja são pessoas. Resgatar as pessoas certas, não por caridade, mas com o objetivo de transferir para elas tudo que eu sei, tudo o que eu emano como pastor, para que isso possa se multiplicar e ter um efeito de mudança. Então hoje se fala assim, pastor, eu só gostaria de ter, ou tem um propósito de um grande templo, de uma grande igreja, de muitas pessoas. Nenhuma. Eu não tenho absolutamente nenhuma expectativa para amanhã. O que eu quero é fazer bem, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas a se ressignificarem, se tornarem a melhor versão de si mesmo. Por isso eu me preparei intelectualmente, tecnicamente. Eu sou um estudioso do comportamento humano. E a minha busca é por sabedoria, é o conhecimento que pode ser aplicado. Eu tomei a versão, a informação inútil. A conhecimento que não pode ser aplicado, para mim não tem nenhuma utilidade. Então, o meu objetivo enquanto eu tenho vida é buscar sabedoria. É ser uma pessoa que com uma palavra eu possa mudar uma vida inteira de problemas na vida de uma pessoa. Ser uma solução eficaz. E ensinar isso para a igreja. Para que essa geração que está vindo após nós, após mim, a pastora Lívia, os irmãos mais velhos, essas pessoas sejam melhores do que nós fomos. Que sejam mais capazes e mais conscientes, mais fiéis e dispostos a fazer sacrifícios maiores do que os que eu fiz.
eu não penso em estrutura. Para o futuro, eu sonho com pessoas. O meu sonho é que vocês, essa geração de vocês, os mais novos, consigam fazer o impensável, sendo igreja como igreja deve ser, sem andar por modinha, sem andar por enganos e sem se corromperem pelas mentiras do mundo e de Satanás. Serem inteligentes o suficiente, espirituais o suficiente, para perceber de longe qualquer ataque maligno, qualquer intenção maligna, e eliminar isso de forma intelectual, física, emocional, com eficácia, com inteligência e com o poder de Deus. Porque o Evangelho ele é poder de Deus. Se não há poder, se não há milagre, é porque Deus não está ali. Por isso, Ministério Doulos. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. O Ministério Doulos é bom demais da conta. O Ministério Doulos para mim, para minha família, é minha casa, é esperança, é vida, é Deus presente em minha família. Minha alegria, meu amor, a razão da minha existência e do meu chamado. O Ministério Doulos foi a ressignificação da minha vida, da minha família e hoje da minha fé, do meu chamado. A frase que resume o Ministério Doulos na minha vida é: tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Renascimento. Foi onde eu aprendi o que é buscar a palavra, o que é conhecer a palavra, o que é ter sua rotina de paz, não só na questão espiritual, mas na questão pessoal. Então é onde eu me reencontrei verdadeiramente. Aqui na igreja eu gostei mais de tocar violão e cantar. Estar em comunhão com as pessoas, fortificar a fé, ter que o discernimento da palavra mesmo, viver a palavra. Ressignificação. Resiliência, mudança de vida. É onde a gente busca os valores, a coragem, a verdade, o juiz, a justiça e o amor. Um local onde eu busco verdadeiramente a palavra de Deus. É uma igreja que realmente segue os princípios que a Bíblia diz e ensina. Que é uma casa do Senhor que a gente tem que louvar e agradecer tudo que a gente tem por Ele. Recomeço. Foi onde eu tive a oportunidade de recomeçar a minha jornada cristã. E muitos valores cristãos que eu tinha, pensamentos cristãos que eu tinha antigamente, foi mudados porque, como todo mundo diz, nosso pastor muito amoroso, e foi muito bom para mim. Hoje em dia, eu posso dizer que realmente sou uma cristã. Uma mudança de rota, realmente. Quando eu entrei aqui, a minha vida foi totalmente transformada. Aqui eu conheci o verdadeiro evangelho e eu entendi que, de fato, o evangelho transforma. Ressignificação. Eu sinto que aqui eu tinha um vaso, ele foi quebrado e ele foi reconstruído com uma nova essência. O que o Ministério Doulos significa para mim? Minha família. Uma casa, um lugar que eu sirvo ao Senhor e que também mudou a minha vida. Família. Uma família e um lugar de aprendizado. Vida em abundância. Porque eu acredito que quando Deus me colocou ali naquela igreja, Ele me resgatou. E aí Ele me trouxe nova vida. E hoje eu tenho o melhor de Deus na minha vida. E tudo através dessa igreja, da vida do pastor Eduardo. O Ministério Doulos hoje se tornou a minha família, é praticamente a minha segunda casa. É onde Deus transformou a minha vida, é onde eu aprendi a viver a verdadeira vontade de Deus para as nossas vidas e onde também eu aprendi a obedecê-lo. Eu estou no Ministério Doulos desde quando era na garagem, né? Eu fui um dos primeiros badecos a ser formado pelo pastor Eduardo. E o Ministério Doulos hoje é o que faz diferença na minha vida, né? É o que me tirou do mundo, é o que me trouxe para perto de Deus, é onde eu construí minha família, onde eu tive minhas filhas e onde a minha família está. Então eu agradeço todos os dias por fazer parte do Ministério Doulos. O Ministério Doulos ressignificou minha vida. Foi aqui que eu me casei, foi aqui que eu tive minhas 2 filhas, e é aqui que eu quero estar. O Ministério Doulos, para mim, é um local de segurança. E a segurança que ele me traz é pela congruência que tem. O mais difícil da gente encontrar em alguma igreja hoje é justamente saber se eles estão realmente nos ensinando e direcionando a partir do que é ensinado por Deus, ou se eles estão unicamente motivando
quem frequenta. Então, para mim, a congruência que existe no Ministério Doulos me traz uma segurança de que tudo que estou aprendendo, estou sendo ensinado e direcionado, vem de Deus. Para mim, o Ministério Doulos é sinônimo de cura e transformação. Depois da minha conversão, eu pude experimentar curas de várias feridas que eu tinha desde a minha infância, transformação literalmente da minha vida, tanto espiritual quanto emocional também, através da vida do pastor Eduardo e de toda a igreja. O Ministério Doulos, para mim, representa liberdade e sinceridade. Isso é o que eu sempre levo em prática. O Ministério Doulos representa para mim, nesses 10 anos que nós estamos aqui, eu acho que eu diria o amor. Porque aqui você pode contar com todos. Se você precisar de algo, você pode contar. Seja financeiro, seja uma oração, seja um conselho. Então, resume no amor. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! A perseguição não parou a igreja.